Saudações, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje vamos falar de um livro que eu gosto pra caramba, que eu li recentemente, da Anne Rice. É o Entrevista com o Vampiro. Este livro fez muito sucesso quando ele foi lançado e continuou fazendo sucesso anos depois. Na década de 90, teve uma adaptação para um filme com o mesmo nome, Entrevista com o Vampiro, com Brad Pitt, o Tom Cruise e Kirsten Dunst, quando ainda era uma criança. A Anne Rice nasceu em 1941 em Nova Orleans e, infelizmente, ela faleceu agora em 2021. A Anne Rice foi uma escritora muito prolífica. Ela escreveu mais de 30 livros, sendo os mais famosos das crônicas vampirescas, que começa com Entrevista com o Vampiro, esta edição da editora Rocco. Esta tradução é de Clarice Lispector. Aliás, pessoal, esse é um livro muito bonito, é uma edição muito linda, vem num box. Além disso, é um livro muito confortável para ler, as páginas são amareladinhas do jeito que eu gosto e as fontes não são mínimas e tem um bom espaçamento. É um livro muito confortável de ler, é uma história fluida e não dá trabalho. O Entrevista com o Vampiro é o início das crônicas vampirescas. Para contextualizar, vamos colocar que Anne Rice ela criou um novo tipo de vampiro que fez muito sucesso. Para ter uma comparação, inicialmente, quando a gente pegava um Drácula de Bram Stoker ou um Drácula mais antigo dos filmes preto e branco, nós tínhamos o vampiro como um monstro disforme, uma criatura horrenda, né, que sugava sangue e matava as pessoas. Quando a Anne Rice começou a escrever as crônicas vampirescas, ela colocou o vampiro como ser extremamente belo e fascinante, mas nas histórias fica só na aparência, como fosse uma arma de um predador. Porque no livro os vampiros são assassinos, eles matam toda noite, e alguns vampiros têm prazer em matar. Aliás, no livro, diferente dos vampiros mais contemporâneos, os vampiros se aproximam mais de um gênero de terror. O grande lance desse livro é a humanidade do personagem. O vampiro, ele ainda tem questionamentos humanos. Ele ainda se pergunta sobre certo e errado, se ele é um monstro, se ele não é, se ele é amaldiçoado, se isso é uma bênção, são poderes que ele tem. Ele parte do drama do vampiro, ele não reconhecer mais o dia, nem as belezas que a luz do dia traz. Então ele vive sempre nas trevas, à noite. Tem passagens ótimas no livro, por exemplo, do personagem que ele não lembra mais como é o mar, porque de dia o mar era lindo para ele ver. E à noite o mar é escuro. O enredo desse livro, ele vai falar sobre o Louis, que é o personagem central desse livro, junto com o vampiro Lestat. Basicamente, o Louis narra a história para um outro personagem, numa época mais contemporânea. A entrevista com o vampiro se dá basicamente no enredo do Louis sendo entrevistado por um repórter humano. Nós escutamos a história do Louis contando para o jornalista a história de vida dele. E é bem interessante, às vezes, em certas partes da história, o Louis para de falar e o entrevistador olha para ele, faz perguntas ou fica quieto. No filme, o drama do Louis ele é muito mais forte, o Louis ele é muito mais empático. No livro, o Louis é mais sombrio, e isso faz muita diferença. O livro é muito mais sombrio, muito mais gótico do que o filme. O filme ele tem um certo glamour. Consegue deixar a ideia das mortes, né, e dessa falta de humanidade um pouco mais light, mais leve ali. No livro não, no livro a coisa é muito crua. O Louis ele é um francês que mora em Nova Orleans e ele é um escravocrata, ele é dono de uma fazenda com escravos. O Louis ele não tem muita fé no livro, embora ele se conteste algumas vezes sobre existir Deus ou não, o diabo ou não, mas não é uma questão que ele leva muito a sério. O Louis no livro possui um irmão que é muito devotado. E logo no início do livro, esse irmão ele morre e o Louis ele se sente muito culpado porque ele discutiu com o irmão antes de ele morrer. Quando o Lestat ele aparece no livro, o Louis ele fica muito fascinado, porque para um ser humano, a beleza do vampiro é uma coisa extremamente excitante, é uma coisa fenomenal, é incrível. E o Louis ele fica fascinado demais pelo Lestat. Então o Lestat ele transforma o Louis em vampiro. Tem umas pegadas muito diferentes do filme. O filme ele retrata o Louis mais com um drama muito mais acentuado dessa coisa de humanidade de não quero matar. Então no filme o Louis ele come cachorro, ele come rato, né? Ele seca animais para poder sobreviver. No livro o Louis ele não tem tanto este drama. Ele se contesta da humanidade, ele acha que ele é um monstro, que ele é amaldiçoado, ele se pergunta muito de suas origens, o que ele é. Ele não esquece que ele foi humano um dia. E o Lestat, ao contrário do Louis, ele é um vampiro sem humanidade, né? Pelo menos o livro ele aparenta muito que o Lestat ele é um vampiro muito cruel. Ele gosta de matar, ele brinca de matar. E isso pro Louis é muito ruim, isso é muito desdenhoso pro Louis. No livro dá a entender que o Lestat transformou o Louis em vampiro porque o Louis era rico. Então o Louis tem propriedades, ele tem casa, ele tem dinheiro, ele tem plantações, ele tem escravos. E o Lestat, ele quer ter tudo isso.
Então ele se aproveita do Louis para ser bancado. Isso que dá a entender no início do livro, porque o Louis, ele começa a odiar o Lestat a partir do primeiro dia que ele é transformado em vampiro pelo Lestat, porque com os olhos dele de vampiro, ele enxerga o quanto ele acha o Lestat medíocre. Ele dá a entender que o Lestat, ele mata por matar. Ele não usa sentidos vampíricos, que o Louis descreve como sendo algo fascinante, sensacional, sensível, apurado, né? Para sentir as experiências novas da vida dele, dessa pós-vida, desse novo tipo de existência. E o Lestat, ele é visto pelo Louis como alguém vazio. É um predador cruel que gosta de esbanjar luxos e gastar o dinheiro dele. Dá a entender então que o Lestat ele transformou o Louis em vampiro porque estava interessado nas propriedades, no dinheiro, no conforto. Diferentemente do filme, o Lestat ele tem um pai humano. E é um pai doente, é um pai cego e que não sabe que o filho é vampiro. E o Lestat ele tem uma relação muito dúbia de querer cuidar do pai e ao mesmo tempo parece odiar o pai. O Lestat ele é muito visto como um tipo de vilão. É o cara que prende o Louis naquela existência e não deixa o Louis embora, não se separa dele. O Lestat ele diz que tem muita coisa para ensinar. E o Louis ele não sabe as fraquezas, os poderes, não sabe nada sobre essa nova existência. E o Lestat parece não ligar. Uma parte do livro, quando o Louis se toca que o Lestat não tem nada para ensinar, que ele não entende também a existência dele, o Louis pensa em ir embora, em abandonar o Lestat. Visto que o Louis vai abandonar, o Lestat ele pega uma criança de 6 anos que o Louis estava quase matando e transforma ela em vampira. O livro começa a entrar com umas coisas um pouco mais pesadas, porque essa criança de 6 anos é transformada em vampira e o Lestat diz que é a filha dos dois. Essa criança envelhece, só que no corpo de criança. Então essa vampira fica com mais de 70 anos de idade e ela é uma criança de 6 anos. E é um pouco desconfortável pra gente, porque em muitas cenas dá pra entender que há um amor entre o Louis e ela. E fica essa coisa estranha, a gente imaginando o adulto nas cenas abraçando, dizendo que ama, passando a mão no cabelo, e ela lá aconchegando no colo dele, falando palavras de amor, e na nossa cabeça a cena é uma criança de 6 anos. Tudo bem que o livro frisa bastante que, embora o corpo seja de 6 anos, é uma vampira experiente e velha, principalmente porque a Cláudia, que é essa criança que é vampirizada, ela herdou do Louis essa admiração pelas obras e pelas artes humanas e o instinto de matar do Lestat. Então ela é uma matadora nata, ao mesmo tempo que ela tem muita admiração por coisas humanas. E os dois, em um certo momento, entendem que o Lestat ele é muito tóxico e não tem nada para ensinar para eles. Então eles tramam se livrar do Lestat para poder seguir a vida e procurar outros vampiros pelo mundo. Vale ressaltar que Anne Rice sempre apoiou as causas de minorias LGBT. Mesmo esse livro sendo escrito na década de 70, a reação desse livro para a comunidade LGBT sempre foi muito bem aceita e a galera sempre gostou muito desses escritos. Por quê? A Anne Rice, ela colocando o vampiro como esse ser sedutor, fascinante, lindo, ela colocou também os vampiros como seres muito incompreendidos. Eles têm os problemas deles também. E os vampiros costumam se associar com outros vampiros. E como eles estão mortos, eles se interessam pela personalidade do outro vampiro. E isso independentemente do gênero que esse vampiro se apresenta. Então é muito normal você ver personagens, outros vampiros homens, dizendo que amam o Louis, querem o Louis para eles. Ao mesmo tempo que ele quer a Cláudia também quer ele. Mas é uma coisa muito de sedução mental, não é física. E é bem curioso também no livro que a Anne Rice ela diz que os vampiros podem morrer. E isso é uma coisa não de forma violenta, a maioria não morre de forma violenta. Em uma certa passagem, o Louis, conversando com outro vampiro, pergunta por que não há tantos vampiros. Já que um vampiro pode fazer outro vampiro e eles são eternos, teoricamente o mundo era cheio deles. E no livro não é isso que acontece. Os vampiros, eles não conseguem viver tanto tempo assim. Por quê? O vampiro, ele é imutável. Quando ele é transformado, aquela aparência que ele tem é para sempre. Aquela forma é para sempre. Então os vampiros são ditos como seres que ficam presos à própria época. Ou seja, o mundo, ele é dinâmico. Ele muda o tempo todo. E não muda só a aparência ou a tecnologia, só isso já é bastante coisa, mas não. A forma de pensar, os valores de cada época são diferentes uns dos outros. As tendências todas mudam, não somente a moda, mas
tudo muda. E muito rápido, porque os seres humanos, eles morrem muito rápido, então cada geração muda tudo. O vampiro, como ele é imutável, ele continua com os mesmos gostos, ele continua com os mesmos valores. E quando as coisas começam a mudar muito, os vampiros tendem a não conseguir acompanhar essas mudanças. E quando o mundo fica incompreensível para ele e a vida fica sem sentido para ele, eles começam a definhar e eles morrem, decidem morrer. É legal no livro que os vampiros, muitos deles, buscam um motivo, uma forma de viver, ou buscam vampirizar humanos mais jovens para tentar se conectar àquela era, para que tenha alguém como ponte para explicar como o mundo funciona, os novos valores, sentir pelos olhos do outro como é esse mundo novo. E isso é legal, porque os vampiros perdem a humanidade porque eles têm que matar para se alimentar. Eles pegam sangue, alguns conseguem pegar sangue sem matar, mas a boa parte gosta de matar. E é difícil resistir essa coisa de matar porque é muito prazeroso para eles. Então você tem essa natureza dúbia, que o vampiro, ele precisa de alguém mais novo para viver no mundo que muda. E ao mesmo tempo não tem muitos vampiros assim, porque todos eles, assim que são vampirizados, param no tempo. O legal do livro da Anne Rice é que tem muitos valores e muitas coisas subentendidas no romance. Longe de ser um tratado filosófico, ele é uma história fluida que conta aos olhos do Louis o que acontece. O Lestat no livro, ele é um vampiro muito incompreendido. Ele age de uma forma bruta e às vezes sem se importar com nada, demonstrando que não se importa com nada, mas o Lestat se importa muito com as coisas. O Lestat não sabe como agir. E isso vai ficando mais evidente ao decorrer do livro. As cenas não são muito leves, as cenas são um pouco pesadas. O romance do Louis com a Cláudia é uma coisa que incomoda, porque a gente vê uma criança de 6 anos interagindo com um adulto de forma amorosa no romance mesmo, dizendo que um ama o outro. E o Louis às vezes fala com o pai, às vezes fala como amante, e ela fala meu pai, meu amante também. O Lestat, ele é muito bruto, e o Lestat, ele é mais insuportável no livro. Você lê e a gente fica de pouco difícil de engolir muitas atitudes do Lestat. No filme é mais engraçado, ele tem um certo alívio no filme, mesmo ele sendo muito cruel. Você entende, ele é mais encantador no filme. No livro, o Lestat, ele é mais cruel e muito dúbio, ele não é calmo, ele se irrita fácil e não quer lidar com as coisas, ele não fala sobre nada sério, não quer falar sobre coisas sérias no livro e se entrega à matança o tempo inteiro. A Cláudia, que é uma personagem que é meio que filha dos dois, do Lestat e do Louis, ela herda essa parte humana, né, dessa paixão que o Louis tem e ao mesmo tempo a sede de matar do Lestat. A Cláudia é um personagem muito legal no livro, é muito interessante, porque como ela não aprendeu a ser humana, ela já com 6 anos já era vampira, ela não aprendeu o que é o amor. Não aprendeu a se relacionar com pessoas, não aprendeu sobre o mundo humano. Desde que ela nasceu como vampira, é a única existência que ela lembra. Isso é bem curioso, porque tem muitas cenas no livro que a Cláudia fica revoltada. Ela fala que tá presa num corpo de 6 anos, é um corpo inútil, um corpo fraco, é um corpo que não dá autonomia pra ela. Ela sempre tem que ter alguém pra poder enganar as pessoas, porque uma criança sozinha não tem como se virar, mesmo que seja uma mulher de mais de 70 anos naquele corpo. E a Cláudia, ela pergunta pro Louis no livro, por exemplo, como é sentir amor, como é sexo. Lembrando que é uma criança vampirizada. Ela não tem nenhuma experiência humana, basicamente. E ela vê as mulheres mais velhas, ela mata algumas mulheres mais velhas, que ela queria ter o corpo igual, porque ela vai ser pra sempre aquela forma de boneca. E o Lestat trata ela muito como boneca mesmo, como um apetrecho tá ali para manter o Louis perto. E é bem desesperador, assim, muitas partes são muito desesperadoras. Muitas cenas são muito emocionantes pra gente. A gente fica lendo, fica, caraca, nossa, a gente torce, e isso é muito legal no livro também. Inclusive a aparição de uns personagens como o Armand, que aparece no filme também. No filme ele aparece muito brevemente. No livro é a participação muito mais longa e decisiva também pro Louis, para a vida do Louis, inclusive para os anos seguintes faz muita diferença. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, que o livro inteiro é dito pela ótica do Louis. Então o Louis, ele descreve muito ele, então sempre dá a entender que ele é muito desejado por todo mundo quer um pedaço dele, aquela coisa, né, toda. É de certa forma, mas não pelos motivos talvez que o Louis descreve no livro ou a forma de dar a entender. O Louis é um vampiro mais novo e um vampiro mais velho às vezes quer essa visão do Louis, essa paixão pela sociedade ainda, pelos humanos ainda, para ajudar a se conectar, para o vampiro não morrer. Como a gente falou, o vampiro ele fica perdido no mundo e o mundo muda e ele não consegue acompanhar. A Anne Rice também brinca muito com a parte da crença, da fé. Longe de ser uma devota ou fazer algum tipo de propaganda no livro, ela brinca com os conceitos dos personagens. Então o Louis tem muito essa coisa de será que existe o diabo? Será que nós somos crias do diabo? Será que Deus permite? Será que existe Deus? Será que existe diabo? E o Louis tem muito desses conflitos humanos. E no livro a Anne Rice brinca um pouco com alguns elementos sacros da igreja no meio dessas confusões do Louis. E é muito legal, porque o Louis ele tem uma culpa muito grande, porque o irmão dele era muito religioso. Ele não acreditava muito, mas quando o irmão morreu, ele se sentiu muito culpado. E então ele carrega
carrega um pouco, ele arrasta pelo livro, pela imortalidade dele, muitas culpas humanas. O Louis, no livro, é descrito como um vampiro com alma. É bom fazer um adendo também que, quando a gente fala desse universo de vampiros, né, a Anne Rice, ela inovou bastante com esse tipo de vampiro. Os primeiros vampiros eram monstros, né, disformes e que eram horrendos. A Anne Rice criou um vampiro que é bonito, sedutor, fascinante, veloz, poderoso, com muita profundidade. Ele não é um coadjuvante. Antes o vampiro era um vilão. Neste livro, o vampiro tem voz. O vampiro lhe fala, o vampiro conta a própria história dele. Ele é o protagonista dessa história. E isso faz muita diferença. Há um paralelo entre você dar voz às minorias, dar voz, né, para contar a própria história para aqueles que até então eram relegados como marginais da sociedade. Eu li uma vez sobre isso também da Anne Rice, achei muito fascinante. Então, de certa forma, ela está dando voz à minoria. E isso é bem interessante no livro. Eu não vou falar que isso é tudo viagem, porque a Anne Rice, ela sempre foi muito a favor das lutas das minorias. Ela sempre gostou muito da resposta da comunidade LGBT sobre suas histórias, seus personagens, sobre os romances dos personagens, inclusive de não ter sexo, no sentido de se apaixonar pela personalidade do outro. E no livro fica muito claro isso, das relações homoeróticas representadas no livro. Então, não interessa a sua orientação sexual, desde que você consiga entender a história, porque ela é muito bonita e também é uma história de terror. Então, assim, é um livro sombrio, não espere um Crepúsculo da vida. O Crepúsculo é um vampiro mais infanto-juvenil, é um vampiro mais adolescente. Não tô dizendo que é bom ou ruim, é uma outra visão, é um vampiro mais legal, é um mais bonito, mais tranquilo. Na Anne Rice não existe esse tipo de coisa, não dá pra ter esse tipo de coisa. A ideia de matar é muito intrínseca ao prazer. Então tem o desejo e a morte e eles andam junto. O vampiro da Anne Rice é desejo e morte. Basicamente isso, o prazer está ligado à morte completamente. Isso faz desse livro ser mágico nesse sentido, ele faz ser fascinante e também sedutor ao mesmo tempo que ele é sombrio. Então é um romance gótico que eu indico bastante para ler. Eu acho que é um clássico da literatura, inclusive, ou se não é, vai virar, da Anne Rice. Não só esse, eu vou ler outros livros dela também. Então super indico esse livro, Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Lembrando que eu vou deixar um link aqui embaixo para comprar o box desse livro, que eu acho uma coleção muito bonita. Tanto o box como outro livro da Anne Rice, eu vou deixar aqui na descrição. Vou checar se tem algumas opções legais. Comprando pelos links da descrição aqui embaixo, você ajuda o canal também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa resenha. Deixe nos comentários o que vocês acharam da resenha, se vocês gostam da Anne Rice, se vocês já leram outros livros da Anne Rice ou este também, Entrevista com o Vampiro, e se vocês querem mais resenha da Anne Rice por aqui também. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para que o canal possa crescer com qualidade. É isso, galera. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.